Queridos, hoje o privilégio aqui da reflexão, né, de propor uma reflexão é meu, junto com o Pet, com o Marcos e com vocês. Eu queria começar aqui pontuando uma coisa para a gente, que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, refletir, que é a diferença entre conhecimento e transformação. Conhecimento e transformação são duas coisas diferentes, são duas ilhas diferentes. E existe uma ponte que conecta o conhecimento à transformação, que é o coração quebrantado. Se o nosso coração ele não for trabalhado por Deus, amolecido por Deus, quebrantado por Deus, a gente fica no máximo no conhecimento, mas isso não gera vida prática na gente. Então, tem uma expressão no inglês, eu não sei inglês, mas me ensinaram essa expressão, que é learnable heart. No português não tem isso, que é um coração disposto a aprender de verdade, a ouvir de verdade. Então, eu queria continuar fazendo uma oração, pedindo que Deus dê para a gente esse coração, esse learnable heart, esse coração amolecido por Deus e quebrantado, para que não seja só informação, só conhecimento, mas que haja transformação. Você ora comigo? Vamos orar? Pai bendito, ensina-nos, Senhor, a Te ouvir não só com a mente, mas Te ouvir com o nosso coração. Transforma o nosso coração, seja essa ponte entre o conhecimento e a transformação, Senhor. Quebranta o nosso coração nessa manhã aqui, para que faça sentido, Senhor, esse tempo, para que ele se torne infinitamente mais relevante, para além de um encontro agradável, um encontro social, mas que seja um encontro de transformação, um encontro de onde saem pessoas transformadas, com a vida de Jesus nutrida dentro, para viverem a vida de Jesus por onde forem. Nós oramos no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler hoje com vocês uma carta que está na Bíblia, um trechinho pequeno de uma carta, a carta de Tiago. Essa carta de Tiago é provavelmente, não é isso, Marcos? Um dos primeiros, se não o primeiro escrito do Novo Testamento. Né? Mateus, Marcos, Lucas, João vêm antes ali, mas não foram escritos antes de Tiago, antes da carta de Tiago. E Tiago escreve, então, esse primeiro escrito do Novo Testamento para a igreja nascente, a igreja do primeiro século, logo depois de Jesus. Jesus não está mais presente fisicamente, ele deixa o seu espírito e nasce uma igreja. Mas uma igreja que já nasce com problemas, porque igreja é feita de gente, a gente fala sempre isso aqui. Poxa, por que né, tem muita gente que se decepciona com a igreja? Mas é porque a gente não lembra que igreja é feita de gente. E gente, como eu, como você, tem falhas, tem dificuldades, e a igreja já nasce com problemas, com dificuldades. E Tiago escreve uma carta para essa igreja. E eu quero ler então com vocês Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 25. Carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 25. Se você não tiver com o seu aplicativo aí de Bíblia, com a sua Bíblia física aí, você vai poder ler também na tela. Mas ter aí é legal, porque você pode acompanhar e, diante do que eu estou falando, olhar sempre para a sua Bíblia. Tiago 1, do versículo 19 ao 25, diz assim, lembre disso, é o conselho de Tiago para a igreja. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto,
removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Amém. Tem um ditado de vó, a minha avó, eu ouvi ela falar isso, que ela dizia assim: bobo calado, ninguém sabe que é bobo. Minha avó, 3,16. Tem uma fala de um comediante norte-americano, escritor e tal, pensador, ele chama Mark Twain, que ele fala assim: nunca discuta com um tolo, pois pode ser que as pessoas não percebam a diferença. Quem é quem aí, nessa discussão? E eu estou lembrando disso porque o Tiago começa o trecho que a gente leu dizendo assim: estejam todos prontos a ouvir e sejam tardios em falar. Não se preocupem em ter logo o que dizer, em querer dizer alguma coisa. E lendo isso, lembrando disso, eu lembrei de muitos momentos na minha vida, muitos, talvez alguns, assim, não vou dizer muito, né, Marcos, para não pegar pesado. Muitos momentos dos quais eu me arrependo de ter falado. Não precisava ter falado. Era para eu ter ouvido apenas. Às vezes, gente que estava falando coisas, inclusive que não estavam certas, talvez, das quais eu discordasse, mas que não haveria necessidade de eu falar logo em seguida, e às vezes falar mais, muito mais do que deveria. Aí durante essa semana, eu conversava isso com o Pet, com o Marcos, e eu não sei, vocês têm alguma coisa assim na vida de vocês, alguma lembrança de momentos em que vocês se arrependeram de ficar calado, de não falar? Teve, Marcos? Você, com certeza. Eu te conheço há mais tempo que o Pet. Não, eu geralmente falo o que precisa só. Ah, tá, entendi. Difícil lembrar, né, desses exemplos. Eu fiquei pensando, por que a gente fala apressado e fala de maneira irada com as pessoas que a gente mais ama no mundo? E normalmente são essas pessoas que pegam a gente falando sem pensar e falando com ira. Porque quando é com o nosso colega de trabalho, a gente pensa duas vezes antes de falar. Quando é com o nosso chefe, a gente pensa duas vezes. Quando é com um amigo, não tão próximo assim, a gente pensa duas vezes. Mas as pessoas da nossa casa, nossa esposa, nossos pais, a gente vai falando apressado. Por que a gente faz isso? Por quê, Marcos? Responde o Pet aí. Às vezes por insegurança. Esses tempos atrás, a gente começou a fazer o que a gente chama de guarda-chuva, né? Então a gente pegou 80 pessoas que trabalham na vila e estão se dedicando, estão fazendo alguma coisa em algum ministério e a gente espalhou para todo o ministério pastoral para que tenha um acompanhamento mensal, um bate-papo, poder ter essa supervisão. E aí eu lembro que a nossa chefe, a Ju, ela falou: Marcos, você vai fazer isso com os pastores, com alguns líderes. E aí ela me mandou um vídeo, como ouvir na hora do aconselhamento. Eu achei uma indireta. É claro, pô. É uma direta, ela te conhece. E era um TED, e o TED falava assim, que ele começou a narrar a minha vida, porque eu, quando estou ouvindo alguém, principalmente no aconselhamento, quando dá 5 minutos, vem uma voz aqui dentro e fala: já sei o que está acontecendo. E aí vem uma outra voz e fica brigando aqui na minha cabeça, dizendo: não fala ainda, você tem que esperar a pessoa falar. Mas para que você vai esperar se você já sabe tudo? Só aconselho, já vai, não perca o seu tempo nem o dela. E aí fica brigando e eu já não ouço mais nada depois que a pessoa está falando. Então assim, eu fico assim, não posso falar, espera um pouquinho, vai vir, mas é óbvio que é isso. E
por muito tempo eu achava que era um dom que eu tinha. Só precisa uma porta e eu entro e eu já sei. E depois eu fui ver que, na verdade, não. É só o jeito apressado de querer resolver as coisas, que é exatamente o que Tiago fala. Cara, espera, porque existem camadas de ouvir as pessoas, existem camadas. Então, assim, minha filha, 4 anos de idade, ela está numa fase que ela descobriu que o choro dela muito alto incomoda. Acho que isso todo bebê já sabe, mas aí agora ela tem um momento de gritos para irritar se ela não conseguir alguma coisa. Isso eu já testei, eu até não cheguei no limite, mas quando deu 40 minutos, eu vi, cara, não vai parar. E faz aquilo para irritar, e eu já sei, assim, às vezes eu pego ela e levo ela para o quarto dela, falo, você vai ficar no seu quarto até você se acalmar, e depois a gente vai conversar. E quase todas as vezes, e essa última vez eu fui lá no quarto dela depois de um tempo para conversar, e ela vai desenhar quando ela se acalma, e ela desenha ela chorando. E aí eu percebi que eu estava na camada superior de ouvir ela, só o grito que me irritava. E, na verdade, é uma criança ainda que não sabe se expressar e dizendo, papai, eu não estou sabendo lidar com a frustração, eu não estou sabendo lidar com o não, eu não estou sabendo, só me ouve, mas, pelo jeito, eu tenho que gritar para você me ouvir. Eu acredito que é isso que o Tiago está falando, que a gente precisa sair do ouvir o barulho para ouvir as coisas espirituais, para ouvir o outro na sua espiritualidade, para ouvir o outro na sua essência. E é assim quando a gente ora, é ouvir Deus na espiritualidade. Provérbios 18, 2, está escrito assim, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Foi assim que eu lidei com meu sogro, quando eu fui pedir a mão da minha esposa. Tem gente já rindo ali de mim que conhece o meu sogro. Foi assim que eu lidei com o meu sogro quando eu fui pedir a mão da Luísa em casamento. A gente namorava, eu acho que há 6 meses, e eu fui pedir a mão da Luísa com ela do meu lado. Acho que ela não deveria estar, mas ela estava tipo sentada aqui onde o Pet está, e o meu sogro mais aqui à frente, a minha sogra do lado. E eu me preparei para essa conversa, né? Quem conhece sabe que eu precisava me preparar, ter argumentos e cuidar de tudo que eu ia falar. E eu estava muito seguro, eu fui muito seguro, certo, de que ele falaria, que bênção, venham, vamos lá, vamos juntos, do que vocês precisam. Só que ele virou para mim, eu comecei a falar, dei algumas explicações e tal, ele falou, Paulo, posso falar agora um pouquinho? Eu falei, claro, pode. E eu achava que vinha elogio. Eu e a Sônia estamos muito felizes e tal. Mas ele falou assim, eu não abençoo. E quando ele falou isso, vocês estão rindo porque vocês não passaram pelo que eu passei. Quando ele me falou isso, eu fui tomado por um ímpeto de tolice, que eu comecei a falar e a rebater a fala dele. E o texto fala assim para você ser tardio em falar e tardio em irar-se. E à medida que eu ia rebatendo ele e vendo a testa dele franzir, do tipo, não está legal. E Luísa, Pet, eu estava com a mão aqui, num sofá da casa deles, Luísa, do meu lado, botava a mão em cima da minha, como quem diz assim, Paulo, já deu. Pode parar de falar, ouve agora. Você vai se machucar. Aí eu tirava a minha mão assim, debaixo da mão dela e continuava falando. E adivinhem, o que aconteceu. Eu não fiquei noivo 6 meses depois. Demorou mais. Vale ressaltar, a Luísa tinha 18 anos, ela ainda não tinha se formado. Eu tinha 8 anos a mais do que ela, um carioca com esse sotaque, chegando na casa de pessoas de Campinas e querendo dizer como é que ia ser. E não foi bem assim. E graças a Deus, pela sabedoria dele, não que não desse para a gente ter casado 6 meses depois. Eu acho até que dava, mas o tolo da história fui eu. E eu jamais chamaria meu sogro de tolo em público. E isso é uma brincadeira, gente. Ele é alguém realmente muito sábio e assim, foi muito importante eu ouvir o que ele tinha
para me dizer ali, embora eu tenha tido muita dificuldade para ouvir. Não é à toa que Tiago diz assim: sejam tardios em falar, estejam prontos a ouvir. Se você ouvir bastante, talvez você não tenha nem que falar nada, porque o seu coração muda, o coração de quem encontrou um ouvido acolhedor muda, e Deus age. Quando você ouve, Deus está agindo na sua vida. O texto diz: estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar. É curioso que esse conselho de Tiago vem para a igreja nascente, porque a igreja nascente era formada majoritariamente por judeus de tradição religiosa, gente que sabia muito, que conhecia a Torá, que teoricamente teria muito o que dizer. Pessoas muito dadas a falar e pouco dadas a ouvir. Eram crentes no começo, ainda faltando maturidade, como eu sou muitas vezes, crentes que estavam mais dispostos a julgar as pessoas, percebendo aquele ali cumpre, aquele ali não cumpre, do que ouvir sobre si mesmos, sobre suas próprias vidas. E isso acaba se tornando, né, Pet, uma fuga. Quanto mais a gente fala, menos a gente é capaz de ouvir. E ouvir sobre quem nós somos, perceber as nossas próprias inconsistências, nossas dificuldades, nossas falhas, nossa imaturidade, é muitas vezes desagradável. Então eu começo a falar, eu começo a levantar meu dedo. E muitas vezes a gente percebe nas nossas próprias vidas essa característica dos cristãos lá do começo, mais dispostos a classificar pecados e pessoas de acordo com seus pecados. E Tiago aqui está dizendo: não façam isso. Não se preocupem em ter que falar logo. Eu fico pensando que nos nossos dias, né, de redes sociais, os algoritmos, Marcos, você vai poder me dizer sobre isso, favorecem mais quem fala, quem posta, quem está dizendo o tempo todo. Eles não favorecem quem quer ouvir. Não, deixa eu ver o que tem de bom aqui. Deixa eu reter o que tem de bom aqui. A internet das coisas é para quem está sempre falando. Quem não quer ouvir, a gente vai sendo movido dessa maneira na vida. Mas se a gente quer ouvir, e ouvir a voz de Deus, sobretudo, em algum momento, a gente precisa se calar. Às vezes as nossas liturgias, nossas igrejas refletem essa dificuldade. Eu sei porque o Marcos já me contou de muitas experiências e eu também já passei por isso. Meu pai, que está aqui hoje, que é pastor, que é músico, também já passou por isso. De você chegar numa igreja, você foi convidado ali para dar uma palavra, para trazer uma reflexão, e a liturgia, ela é 1 hora de música, de fala nossa, que é bom, a gente precisa expressar aquilo que vai dentro do nosso coração, mas às vezes isso é meio descompensado. Você chega lá para falar e tem 1 hora de música, 1h30 de música, quatro louvores, mas que se repetem tanto que vira esse tempo todo. E aí no final todo mundo já cansado, já com disposição quase zero de ouvir, fala: agora vem você e fala alguma coisa aqui para o pessoal, e ninguém mais quer ouvir. Eu já tive situações de chegar em lugares que eu li o texto, falei: gente, é isso, vamos levar para casa agora e refletir. Eu não vou continuar falando aqui, porque a gente já teve bastante tempo hoje aqui, e agora é hora de ir para casa. Já passou por isso, Marcos? Já percebeu esse reflexo na liturgia? Muito, muito. A gente que, por 10 anos eu viajei pregando, né? O Ricardo Barbosa é um pastor presbiteriano em Brasília, amigão nosso, mentor. Ele fala que a gente confundiu igreja da palavra com igreja do barulho. E uma vez ele contou, eu acho que ele contou meio em público, dá para contar aqui, que a própria igreja dele tinha aqueles ensaios do louvor antes, um pouquinho antes, aquela coisa assim, e que ele, quando ia para a igreja dele pregar, ele era o pastor da igreja, ele passava antes na igreja católica para ter silêncio para orar,
entrava lá, orava Nossa. e chegava atrasado para perder o louvor, porque ele falava, eu não consigo com esse barulho, eu preciso chegar a pregar. Eu falei assim, gente, que Uma coisa. dica para vocês, tem uma igreja aqui no Largo da Batata. Católica. Para quem não Tem gosta uma do católica louvor. ali. Uma vez eu cheguei, falando sério, o portão aqui ainda estava fechado, eu estava sem chave, eu fui para ali, fiquei ali, um silêncio, a presença de Deus. Mas ele estava dizendo isso para alguma. E é isso, a gente acha que por muito. Porque até o ouvir, como eu estava falando, é diferente, né? Então eu sou um cara que eu ouço muito podcast. E a gente. Mas, na verdade, às vezes eu só estou fugindo do silêncio, eu não estou ouvindo, eu não estou praticando o escutar. Eu estou pensando quanto o PG é uma escola para a gente ouvir. É um passo que a nossa igreja dá em direção a esse exercício, assim, né? Então, no PG, você vai estar lá para falar, compartilhar as suas experiências, mas vai ter outras 10 pessoas, 15 pessoas, e você vai ter que aprender isso na raça, assim, né? Então, é um exercício que a gente faz enquanto igreja, né? Ouvir uns aos outros, assim. A Bíblia está repleta de exemplos dessa dinâmica de Deus nos ajudando a aprender isso. O profeta Isaías, ele viu Deus, o profeta que profetizou, apontando problemas e questões, dizendo, os ais de Isaías, ai de vocês que têm seguido a vida desse jeito e tal. Mas esse profeta, quando ele se vê diante de Deus, ali não é mais hora dele falar. É hora dele silenciar e, consequentemente, se perceber. Mas as Escrituras contam que esse profeta, na presença de Deus, ele começa a falar. E falar tanto que Deus manda um anjo com uma brasa viva para tocar na língua dele. E esse homem, com a língua queimada, então ele para. Ele para finalmente de falar, e aí ele diz, então, finalmente, eu ouvi a voz de Deus, quando eu me calei. Quem quer ouvir a voz de Deus precisa aprender o silêncio, precisa ouvir o conselho de Tiago. Lembrei do exemplo, só mais um, de tantos que a gente poderia citar aqui, ficar o dia inteiro citando, 2 irmãs, Marta e Maria. Tiveram o privilégio de receber na casa delas, fisicamente, a visita mais desejada. O ser humano perfeito. Jesus visitou a casa dessas 2 irmãs. O que aconteceu? Uma delas se sentou aos pés de Jesus em silêncio. Uma outra começou a andar pela casa, arrumando a mesa, arrumando não sei o quê, ia na cozinha e voltava falando muito, reclamando da irmã que se sentou para ouvir. Sabe como Jesus reage a isso? Ele surpreende, talvez. Numa primeira impressão, a gente diria, poxa, mas aqui está, se movimentando para servir Jesus. Jesus fala, a Maria que sentou aqui aos meus pés escolheu a melhor parte, em silêncio, na minha presença, contemplando. A gente precisa aprender com esses exemplos, ou melhor, Deus nos convida a esse aprendizado, a essa percepção. Por isso, esse é o primeiro conselho de Tiago. Estejam todos prontos para ouvir. Isso é bem precioso. Esse conselho de Tiago é precioso para as nossas vidas. Muito mais importante do que pode para... não, mas isso é muito simples, isso é uma coisa de autoajuda. Não, não é. É conselho de Deus para a sua igreja desde o começo e que continua sendo fundamental para a gente hoje. O texto segue dizendo o seguinte, Tiago segue aconselhando a igreja e a gente, dizendo assim, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra. Diferente de como eu aceitei a palavra do meu sogro, aceitem a palavra de Deus humildemente. E ele segue dizendo, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Aqui a gente dá mais um passo. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. O segundo ponto, a partir desse trecho aqui do texto, coloquem em prática o que vocês têm ouvido.
Me lembro de Filipenses, o apóstolo Paulo, aconselhando também a igreja, ele diz assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O texto diz, né? Abandonem, se livrem de toda maldade e impureza. A gente pode olhar para essas duas palavras e para esse conselho de se livrar da maldade e da impureza, percebendo o seguinte: a nossa maldade e impureza, muitas vezes ela se apresenta na tentativa de justificar nossos erros. Ah, mas eu estou falando muito por causa disso, aquela pessoa tem que ouvir. Ah, mas eu não gosto de ouvir porque essas pessoas não têm nada para me acrescentar. Isso é manifestação da nossa maldade, da nossa impureza. É esse jeitinho que a gente dá para pecar, para errar, para não ouvir, sem se sentir muito mal. E o Tiago diz: abandona isso, gente, larga isso de lado, parem de criar teorias para justificar os erros de vocês. A gente vê na Bíblia um homem segundo o coração de Deus usando desse artifício terrível. Davi se interessou por uma mulher, e aí ele falou: poxa, mas essa mulher é casada, não posso, a lei diz que eu não posso. A gente teve uma série sobre os 10 mandamentos aqui recentemente. Davi sabia os 10 mandamentos de Cor, e ele falou: me interessei por aquela mulher, mas ela é casada, não posso. Sabe o que ele faz? Para eu poder tê-la, ela tem que se tornar viúva. Então eu vou matar o marido dela. Ah não, mas espera aí, a lei diz que eu não posso matar também. Mas e se ele for morrido na batalha? Aí eu posso. E ele manda um amigo, soldado de confiança, para a batalha e coloca o cara na frente. E o cara é morto. E Davi, então, toma aquela mulher. Não, Davi toma antes. Já usa isso para desculpa. Isso. Ele comete todos os pecados. É. E sabe o que é chocante nisso tudo? Que Davi, ele faz isso tudo e ele fica bem. Ele conseguiu justificar a ponto de não se sentir mal. Ele acha que está tranquilo. Eu não incorri em nenhum problema na lei. Eu não matei ninguém. E essa mulher é viúva. Até que chega um profeta, né, Marcos, e conta uma história para ele, que deixa ele com raiva. E aí o profeta, então, sutilmente, com muita sabedoria... se o profeta chegasse e falava: ó, você está errado, ele era morto pelo rei. Mas ele chegou assim na maciota, né? Contando a historinha de um cara que roubou a ovelhinha do outro. E aí, de novo, né, Davi, apressado em falar, esse cara merece morrer. E aí o profeta fala: esse cara é você. E a ficha dele, então, só cai quando o profeta consegue ser ouvido por Davi. Quando ele ouve, ele percebe: meu Deus, eu errei, eu pequei contra ti. E ele chora, ele se quebranta. Aí a gente volta na oração que a gente começou fazendo nesse tempo de reflexão. Senhor, dá para a gente um coração quebrantado, para a gente conseguir ouvir. O coração de Davi, a partir do que ele ouve, se quebranta. E Davi, no Salmo 57, ele diz assim: tem uma coisa que Deus não rejeita, sabe o que é? Um coração quebrantado. Um learnable heart. Hoje eu estou falando um monte de inglês. Um coração disposto a ouvir, disposto a aprender. O Davi fala: eu preciso desse coração. E ele aprende, ele entende que Deus não rejeita um coração quebrantado. O primeiro ponto de hoje é: estejam prontos a ouvir. O segundo é: ponham em prática o que vocês têm aprendido. Ao invés de ficar apontando os erros dos outros, olhem para os erros de vocês e abandonem toda a impureza, toda a maldade e vivam uma vida diferente. Se a gente parasse por aqui, né, a gente poderia terminar aqui e falar: então vamos para casa, tá, pessoal? Atentos a ouvir e colocando em prática o que a gente ouviu. Mas o que a gente ia perceber, ou já percebeu, talvez você esteja pensando aí com você, eu já sei disso. Eu sei que é importante eu aprender a ouvir. Eu sei que eu preciso pôr em prática o que eu ouço, o que eu tenho aprendido. Mas eu faço isso?
eu consigo fazer isso? Se eu me esforçar muito, eu dou conta disso? Davi, um homem segundo o coração de Deus, se percebeu nessa narrativa que nós acabamos de contar aqui, se percebeu incapaz. E justamente isso quebranta o coração dele. Senhor, eu não tenho conseguido, isso não tem sido viável na minha vida. Aí o Davi faz uma oração no Salmo 51, ele diz assim: Senhor, não sou eu que vou fazer, é o Senhor que vai fazer. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. O profeta veio aqui e apontou isso para mim. E o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim, ó Deus. Perceba, isso é uma criação de Deus. Não sou eu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que a gente pode compreender hoje como um espírito inabalável dentro da gente? O espírito de Jesus. A vida de Jesus sendo nutrida em nós. E o terceiro ponto nos ajuda a perceber isso, é que as Escrituras nos ensinam que Jesus é a palavra. Mas não é só a palavra, é o verbo, é a palavra em ação, o verbo de Deus. A palavra que deixa de ser meramente palavra para se tornar prática. Onde? Na minha e na sua vida. Porque ele disse que ele deixaria o Espírito dele, para ser o nosso consolador, para ser aquele que nos conduz, para ser aquele que faz a gente se surpreender com a gente mesmo. Percebendo, eu não seria capaz de fazer isso. Eu não seria capaz de ter a paciência que eu me percebo de repente tendo com os meus filhos e com a minha esposa, porque eu sou um impaciente nato. Mas à medida que Cristo em mim, a vida de Cristo em mim é nutrida pela comunhão, pela caminhada juntos, pelos encontros aqui, pelos grupos pequenos, pela leitura da palavra, à medida que a vida de Jesus vai sendo nutrida em mim, eu vou me surpreendendo comigo mesmo. Por quê? Porque eu vou sendo transformado. É quando a Bíblia fala de uma nova natureza. É quando a Bíblia fala de um novo coração dado por Deus. Então, ficar só nos 2 primeiros pontos, ouvir e praticar, não seria suficiente. A gente precisa daquele que em nós e por nós cumpre aquilo que a gente não é capaz de cumprir. Então não precisa fazer nada, a gente está aqui hoje, por obra do Espírito, nessa disposição de ter o nosso coração quebrantado por Deus para que Ele possa fazer. Ele não arromba a porta. Ele espera de nós e move em nós uma resposta ao amor dEle, que é dizer: Senhor, eu me abro para a Tua ação, para aquilo que só o Senhor pode fazer na minha vida. E essa é a nossa oração aqui hoje, que eu gostaria de concluir com vocês, fazendo essa oração, pedindo para o pastor Marcos fazer essa oração. Senhor, que a gente não fique só na teoria, que a gente ouça com o coração, que o que temos ouvido percorra essa distância aqui, que é a maior que existe, da mente para o coração, e que chegando no coração transformado pela presença de Jesus, isso se torne prática, para que eu viva no poder dEle, na unção dEle, na graça dEle, a cada dia. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos com a gente? Senhor Jesus, queremos pedir essa manhã que o Senhor nos ensine, Senhor, a ouvir e a praticar a Tua palavra, Senhor. Que a gente possa ouvir mais quando oramos, que a gente possa ouvir mais quando conversamos, quando olhamos, quando comemos juntos, Senhor. Que seja um tempo onde a gente escute, ame, sinta a dor dos outros, Senhor. Senhor, que a gente demore para se irar, Senhor, ou quase nunca se ira, porque não provém da justiça, Senhor. E principalmente que a Sua palavra, que encarnou
e viveu entre nós, possa encarnar na nossa vida e nos ensinar a viver de acordo com a tua palavra. Em nome do seu Filho, amém. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Vamos ficar de pé para fazer essa oração? Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em seu amor. E se tivesse mais perdão? E se tivesse mais perdão? Se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em seu amor. Mais uma vez essa oração, haja mais amor, haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Irmãos, que esse amor, o amor de Deus e a graça de Jesus, aquele que nos acolhe, aquele que nos ouve, aquele que vem a nós, a palavra que vira prática, e o Espírito Santo de Deus trabalhando o nosso coração, quebrantando o nosso coração, transformando as nossas vidas, para vivermos a vida que Jesus nos propõe, para ouvirmos a orientação de Tiago, sejam sobre nós, sejam nas nossas vidas, hoje e a cada passo que a gente vai dar daqui para frente, na nossa semana, no nosso trabalho, nas nossas relações. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo, uma boa semana e até o próximo domingo. Amém.